Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, a gente está na semana 10, aula de quinta-feira, aula de tutoria. E como tem sido, de um tempo para cá, na primeira parte da aula, eu vou resolver alguns problemas, uma aula mais dissertativa, e na segunda parte, eu deixo aí 2 questões para vocês fazerem. E aqui eu vou projetar Ups, levantei a mão sem querer. Não era para levantar a mão. O roteiro. Está aqui o roteiro. Dois problemas que eu vou resolver aqui são problemas relacionados à energia magnética. Na verdade, a energia é armazenada no campo magnético. Um deles vai ser esse circuito que vocês estão vendo, é um circuito RL, que nós já resolvemos. Eu vou resolver rapidamente, novamente. Resolver aqui significa que eu vou encontrar a corrente, porque eu quero calcular, porque eu quero mostrar que se eu fecho esse circuito, tem uma corrente inicial, e essa corrente ela vai a zero, e toda a energia vai se dissipar no resistor que está aqui, esse resistor R. Então, eu vou mostrar que a energia total transferida é igual à energia total inicialmente armazenada no indutor. Tá? A questão 2 é uma questão que envolve cálculo da indutância e a energia total armazenada. E aí, eu vou para o circuito LC, que é o que tem um indutor e um capacitor, tá? Então, são esses 3 problemas que eu vou resolver, e aí tem 2 problemas propostos que eu deixei aqui reservado para vocês, tá bom? Então, falando aí sobre a energia magnética, primeiro, eu deduzi para vocês a energia no contexto de um circuito elétrico. Depois, cheguei numa expressão que é para um caso particular, mas essa situação, sem eu provar, falei que dá para ser generalizado. Tá? Então, e aqui a gente vai trabalhar partindo do pressuposto que essa expressão que eu obtenho é geral. Então, primeiro, através de um circuito, analisando, porque eu sei a potência emitida fornecida pela bateria, a potência dissipada no resistor, então eu cheguei à conclusão que existe uma energia fornecida ao indutor, por unidade de tempo. Se eu integro essa energia por unidade de tempo, eu obtenho a energia armazenada no indutor. Tá? A energia armazenada no indutor, eu simplesmente mostrei que é meio de L I ao quadrado. É um circuito, então passa uma corrente, essa corrente passa pelo indutor de indutância L. Tá? Aí eu peguei uma situação particular do indutor, que é um solenoide, e eu mostrei que esse cara pode ser escrito como sendo meio de π quadrado sobre μ0, o volume onde o B ocupa, digamos assim, né? Onde tem B. E aí, a partir daí, eu consigo definir a densidade volumétrica de energia magnética, que é simplesmente a energia total dividido pelo volume que o campo B ocupa. É uma região do espaço onde tem campo magnético. E isso aqui é simplesmente meio de B quadrado sobre μ0. Tá? Bom, então esse é o panorama, a situação que eu tenho. E aí, eu tenho esse circuito aqui, que é
que fica ligado aqui. Deixa eu só... Vou colocar a resistência aqui embaixo, para não atrapalhar muito. Eu tenho aqui uma chave, a bateria desse lado aqui, e um indutor de indutância L do lado direito. Eu tenho L, tenho R, a chave inicialmente, a força eletromotriz que é E, e a chave inicialmente está na posição, a posição que eu chamo aqui de posição A, e pode ser mudada para a posição B, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Bom, eu deixo a chave bastante tempo na posição A, significa o quê? Que eu tenho aqui uma corrente inicial e zero, tá? Esse valor de zero eu sei, porque ficou bastante tempo na posição A, então é E igual a RI. É como se o indutor não tivesse lá interferindo no valor da corrente, que é a situação estacionária. Então, o I0 é a Fm dividido pela resistência R, tá? Isso aqui em T igual a zero. Aí eu faço o quê? Eu mudo a chave para a posição B, e mudando a chave para a posição B, eu fecho o circuito sem a bateria. Quando eu fecho o circuito sem a bateria, o que acontece é que tem que lembrar que a energia é dissipada no resistor, então a energia vai dissipando, a corrente vai diminuindo, até que o sistema não vai ter mais nenhuma corrente. Aí, quando chegar nessa situação, a pergunta é, qual é a energia dissipada no resistor? Bom, ela é uma energia que tem que ser igual à energia inicial. A energia inicial é ter uma corrente zero e passando por um indutor de indutância L. A energia no indutor de indutância L está dada aqui, que é meio indutância L, e a corrente é igual a I0 ao quadrado. Então, é meio de L I0 ao quadrado, que deve ser a energia total, que é dissipada no resistor. Só que eu sei que no resistor, a potência dissipada no resistor é RI ao quadrado. Tá? Então, significa o quê? Eu preciso achar a corrente elétrica em função do tempo. Coisa que nós já fizemos, mas não custa fazer de novo, tá? Aqui eu vou lembrar o seguinte, a corrente I0 instante t igual a zero, mas depois, o que vai acontecendo? A corrente que vai passar aqui vai... o I que vai passando aqui vai diminuindo de tal maneira que dI dt menor do que zero. Tá? Se dI dt é menor que zero, o que vai acontecer? É que existe uma Fm induzida que vai fazer com que essa corrente tentar, né? Não vai conseguir, mas vai tentar fazer com que essa corrente não diminua. Tá? Então, está no sentido de cima para baixo. Se eu aplico aqui lei de Kirchhoff, eu vou ter aqui a corrente tá nesse sentido, tá? Então, eu vou fazer aqui nesse sentido, vai ser menos L dI dt, é sempre a Fm, né? Eu estou nesse sentido, anti-horário. Então, é esse potencial menos esse, é menos L dI dt. E quando atravessa aqui, menos RI igual a zero. Né? Tem que lembrar que, apesar do sinal explícito negativo aqui, dI dt é menor que zero. Então, esse cara aqui é maior que zero e outro termo é menor que zero, portanto, quer dizer, maior que zero, subtraindo um cara que é positivo, essa equação matematicamente faz sentido. Tá? O que eu vou fazer aqui? Essa equação diferencial, dI dt vai ser R com sinal negativo sobre L
I. Aí eu faço a separação de variáveis, né? Passo o dt multiplicando para lá e o i dividindo o lado esquerdo. Então, eu tenho aqui di sobre i é igual a menos r sobre L dt. Aí eu posso, depois de separar as variáveis aqui, cada um foi para um lado, posso integrar R sobre L constante, instante t igual a zero, qual é o valor da corrente? Instante t igual a zero, o valor da corrente é o E sobre R, que eu vou colocar I0, cujo valor é E sobre R. E dado instante t, a corrente tem um valor I. Fazendo aqui essa integral, vocês conseguem ver, vai dar ln de I, substituindo os limites, fica ln de I sobre I0. Tá? E desse... Tá feio aqui. ln de I sobre I0. I sobre I0. Esse lado aqui é tempo. Tá? Bom, eu vou apagar aqui por falta de espaço, mas eu sei aqui, vou manter a fórmula da potência igual a R ao quadrado. Exponencio os dois lados, vai ficar I sobre I0 é E elevado a menos R sobre L t. Portanto, I, que é a função do tempo, explicitamente, né? É I0 E elevado a menos R sobre L t. Bom, é isso que eu demonstrei na aula passada, e agora eu vou utilizar essa expressão da corrente e usar aqui para a potência dissipada no resistor. Potência vai dar R I ao quadrado. Quem que é o I? É I0, então I0 ao quadrado, exponencial menos RLT ao quadrado, o argumento fica multiplicado por 2, quando eu elevo esse cara aqui ao quadrado. Tá? Então, essa é a potência dissipada. Agora, a potência é a variação da energia em função do tempo. É uma taxa de transferência de energia. Então, a energia total dissipada no resistor, eu pego essa potência e eu vou ter que integrar em todo o seu tempo. Então, significa que eu começo do zero, t igual a zero, e a energia vai dissipar quando t é infinito. Então, a integral aqui vai de zero a infinito. Tá? Bom, isso aqui vai dar o quê? Potência R I0 ao quadrado é constante. Então, vai ficar integral aqui de zero até infinito de E elevado a menos 2RT sobre R dt. Essa integral é só uma exponencial, é fácil de fazer. Então, isso aqui vai dar E elevado a menos 2RT sobre L. Quando derivo, cai menos 2R sobre L. Então, isso aqui eu estou integrando aqui. Então, é o contrário. Fica menos L sobre 2R. Tá? E isso aqui vai de 0 a infinito. Quando é infinito, exponencial de um número elevado a menos um número muito grande, é 1 sobre E elevado a um número muito grande, é 0, menos o menos L sobre 2R, E elevado a 0, que é 1. Então, essa integral vai ser L sobre 2R. 2 R's. Tá? Bom, quase chegando no fim aqui. Portanto, essa aqui é a energia dissipada no resistor. Portanto, a energia dissipada no resistor vai ser o quê? R vai cancelar com R, tem um fator meio, aqui vem L, e sentado aqui, I0 ao quadrado. Tá? Ou seja, o que é esse cara? É
precisamente o que eu tinha falado, que energia dissipada no resistor total é igual à energia armazenada no indutor no instante t igual a zero, meio de L e a corrente no instante t igual a zero, tá? É a corrente ao quadrado, tudo bem? Assim eu demonstro que toda a energia inicial que estava no indutor, ou seja, se eu tenho um objeto chamado indutor, tem uma corrente passando lá, existe uma energia magnética armazenada lá. Basicamente é isso, tá? Então, se você pensar em indutor, né, esse símbolo aqui, então apaguei, indutor, como, por exemplo, uma bobina, um solenoide, por exemplo, então o que acontece quando um solenoide passa uma corrente lá? Existe um campo magnético no interior do solenoide, tá? Então, o campo magnético, colocando desse termo aqui, né, eu tenho um B, eu tenho um B quadrado, eu vou ter uma energia, tá? Ou eu escrevo desse jeito, ou em termos da indutância. Tudo bem? E assim, nós resolvemos esse problema aqui. Espero, caso não tenha dúvidas, eu vou partir para o próximo problema, que é um cabo, um cilindro coaxial. Tudo bem? Tranquilos? Então, vamos lá, então. Deixa eu só projetar aqui o próximo problema. Que é esse exemplo 3 da aula 18, do arquivo aula18.pdf. Eu tenho aqui um cabo coaxial longo, comprimento L. A figura não parece tão longa assim, mas enfim, o enunciado diz que é longo, formado por dois condutores concêntricos de raios A e B, tá? De comprimento L. Aí supõe-se que os condutores são cascas cilíndricas finas, percorridas por uma corrente I, em sentidos opostos. Ou seja, quando eu olho aqui para o cilindro menor de raio A, em toda a sua superfície, passa uma corrente I, e de alguma forma essa corrente volta pela casca cilíndrica externa, e essa corrente, evidentemente, também é I. Tá? Então, isso eu tenho aí um cabo coaxial com a corrente I subindo na parte interna e I saindo. E aí, pede-se obter a indutância do cabo e a energia total armazenada no campo magnético do cabo. Tá? Então, esse é o problema para resolver. Na verdade, tem dois jeitos para resolver esse tipo de problema. Quando ele pede a energia total e a indutância. Eu posso, primeiro, calcular a indutância, e depois, calculada a indutância, eu posso usar essa fórmula aqui e obter a energia. Tá? Mas para calcular a indutância, eu preciso calcular o fluxo magnético, porque a indutância é o número de espira vezes o fluxo magnético em cada espira, dividido pela corrente. Tá? Nessa situação, é um pouquinho difícil visualizar o que é uma espira, porque, na verdade, eu tenho um cilindro sobreposto, né, coaxial, com outro cilindro. Então, fica meio dúbio o que é um fluxo magnético ali. Tá? Então, o approach, né, o jeito mais fácil e seguro de resolver esse problema é, primeiro, calcular o campo magnético em toda a região do espaço. Que, nesse caso aí, desprezando seu efeito de borda, só tem campo magnético entre os raios A e B, entre as duas cascas cilíndricas. Tá? E tendo B, eu vou ter a densidade. Tá? E se a geometria são cascas cilíndricas, concêntricas, então eu sei, em princípio, escrever ou integrar ou somar sobre todo o volume. Eu tenho a densidade de energia,
eu quero somar sobre todo o volume e eu acho a energia total, tá? Esse cara aqui, a gente vai ver que não é constante, então não é simplesmente multiplicar o B quadrado, multiplicar pelo volume total, eu vou ter que integrar, tá? Então, esse é o procedimento que eu vou adotar. Ao invés de calcular fluxo, com fluxo magnético, acho indutância, com indutância eu uso essa fórmula, eu vou achar primeiro o B, jogar aqui, integrar, tá? E eu acho energia. Achando energia, eu comparo com a expressão de cima e tiro a indutância, tá? Então, esse é o caminho que eu vou seguir. Então, vamos lá. A gente vai ter que recordar lei de Ampère para calcular o campo magnético. Cilindro longo significa que, cabo coaxial longo, significa que eu posso aqui desprezar os efeitos de borda. Então, o campo magnético tem uma simetria e eu vou explorar essa simetria e usar a lei de Ampère. Então, vamos lá. Tenho aqui A, B, não estou fazendo tão longo, mas imagino que seja longo. Isso aqui. Tá? E passa uma corrente I na superfície, subindo, e uma corrente I descendo. Tá? Onde vai ter campo magnético é essa região entre R igual a A e B. Tá? Eu vou bagunçar um pouquinho, mas seria nessa região aqui. Tá? E o cilindro sendo longo, eu vou... a corrente está indo para lá, então o campo magnético vai se enrolar em torno do cilindro. Eu vou usar a lei de Ampère usando esse caminho C de raio R. R maior do que A e menor do que B. Tá? Então, a lei de Ampère, só recordando aqui, né, fazendo uma revisãozinha, a lei de Ampère diz que a integral de B escalar dl, integral de caminho pelo caminho C, é igual a μ0 vezes a corrente que fura a superfície delimitada pela espira amperiana. E essa corrente é precisamente I. Então, é I. Ao longo desse caminho circular, B é tangencial ao círculo, então B escalar dl é BdL. O círculo está centrado no eixo principal, eixo, né, que é o central, desculpe. Então, o campo magnético é uniforme porque está equidistante do eixo. Então, campo magnético sai, fica integral fechada de dl, que é o próprio comprimento do caminho, que é comprimento do círculo. É o perímetro do círculo. 2πr igual μ0i. E, portanto, o campo magnético que está aqui dentro, B, é μ0i 2πr. Tá? Bom, agora, sabendo disso, eu vou calcular densidade de energia aqui dentro, na região onde tem campo, que é meio de μ0 b quadrado. Vou colocar aqui a fórmula primeiro. B quadrado dividido por μ0. Isso aqui é meio, μ0, quem que é B? μ0i 2πr ao quadrado. Tá? Portanto, vou escrever aqui, o de B vai ser meio, μ0 quadrado no numerador com μ0 no denominador, vai ficar μ0, i ao quadrado, sobre, vou colocar separado aqui, 2π ao quadrado, e 1 sobre r ao quadrado. Tá? Então, essa é a densidade de energia magnética armazenada no indutor. Agora,
Está tudo aqui no indutor. Agora, se eu quiser calcular a energia total, U e B, então o que eu tenho que fazer? Tem que pegar esse UB, que é a densidade de energia, e somar sobre todo o volume. Então, eu tenho que somar sobre todo o volume, eu tenho uma quantidade infinitesimal de energia, se eu pego um volume aqui, dV infinitesimal. Né? Aí, se eu quero um volume, a energia total, eu vou ter que somar sobre todo o volume onde se localiza o B. Tá? Isso aqui, então, vai dar o B e dV, elemento de volume. Aí eu vou ter que lembrar que em coordenadas cilíndricas, isso aqui, a primeira vez que eu fiz foi na época que falei sobre a lei de Gauss para utilizar quando tem simetria cilíndrica, o elemento de volume é R, dr, dφ, dz. Tá? Bom, vou tentar fazer aqui, vai ficar pequenininho, mas basicamente o quê? Eu tenho aqui uma fatiazinha, R, aqui é R dφ, isso aqui é dz, e aqui eu vou andar dr. Tá? Eu ando no φ, ando no R radial, e subo ou desço é o dz. Tá? Então, esse é o elemento de volume. Então, agora, o de B vai ser o zinho de B, meio, μ0, sobre 2π ao quadrado, corrente ao quadrado, são constantes. Sai da integral. E aí eu vou ter aqui R dr, do elemento de volume, só que tem 1 sobre R quadrado do campo da densidade de energia magnética. Eu tenho uma integral em φ, eu tenho uma integral em z. Tá? A integral em R é de cilindro interno de raio A até o cilindro externo de raio B. dφ, o ângulo φ vai dar uma volta completa, então é de 0 a 2π. E o dz começa do zero e vai até L, que é a altura dos dois cilindros. Tá? Bom, então com isso aqui eu tenho 2π, L, um R cancela com outro R, eu tenho dr sobre R, ln de R. ln de R, substituo os limites superior e inferior, fica ln de B menos ln de A, que é o ln da razão. Portanto, aqui eu vou ter ln de B sobre A. Tá? Um desses 2π's do denominador cancela com 2π do numerador. Só juntar aqui os termos eu já tenho o a energia magnética armazenada aí nesse cilindro aí, nessa casca cilíndrica. Então, o B vai ser, só juntando as partes, o B, meio, μ0, aqui vai ter L I quadrado, sobre 2π com 2π, eu já vou colocar aqui 4π. Então, vai ter 4π no denominador. Está faltando agora ln de B sobre A. Então, esse é o resultado final, que é o energia magnética armazenada nesse cabo coaxial. Tá? Então, isso responde uma das perguntas do item. E a outra é achar a indutância desse objeto aqui, desse indutor, desse dispositivo. Tá? Se eu tenho uma energia, então basta lembrar da expressão que
a energia magnética, quando eu tenho uma corrente no indutor, a energia magnética é meio da indutância multiplicada pela corrente ao quadrado. Tá? Se eu comparo essas duas expressões, eu vou obter o indutância. Tá? Então, aqui, esse 4, na verdade, é meio multiplicado por 2π, corrente quadrado está aqui, e tirando meio e i quadrado, tudo isso é indutância. Portanto, a indutância desse indutor vai ser μ0 L ln de B sobre A, dividido aqui por 2π. Tá? Então, esse é um jeito de se achar a indutância desse indutor. Tá? Então, outro jeito era através de cálculo do fluxo magnético e calculava primeiro quem? A indutância. Tá? Calcular o fluxo magnético, né? A questão que surge aqui é onde que está o fluxo magnético? Bom, o campo está fazendo essa volta aqui, tudo bem, mas qual é o fluxo magnético? Qual é a superfície que eu tenho que considerar? Né? Fica uma coisa meio esquisita, porque eu tenho campo magnético dando voltas ali, circulares. Né? Então, o correto aqui é o seguinte, esse tamanho aqui não dá, mas o que você vai fazer aqui é pegar uma superfície entre A e B, qualquer ponto aqui, tá? E simplesmente, por exemplo, aqui, calcular o fluxo magnético através dessa superfície aqui, tá? Eu corto esse cara aqui e calculo o fluxo magnético numa superfície. Não é tão intuitivo assim, porque geralmente a expressão para calcular o fluxo magnético, você calcula o fluxo magnético de uma espira, tá? Mas aqui eu não tenho explicitamente uma espira. É diferente, por exemplo, do exemplo que eu vou colocar para vocês resolverem, de uma bobina toroidal. Aí, no caso da bobina toroidal, fica fácil enxergar o que é o fluxo magnético de uma sobre uma espira, porque ali eu tenho um conjunto de espiras, tá? Tudo bem? Então, com isso, eu resolvo. Eu digo, né, expus, né, tudo que eu tinha que falar sobre a energia magnética e a indutor-indutância. Quer dizer, mais ou menos, né, a partir da energia magnética, é isso. Só que agora eu vou falar de um outro tema, que é voltar para o circuito e colocar, junto com o indutor, um capacitor, tá? E isso é crucial para vocês perceberem realmente, né, de novo, que vocês já viram que energia, através dessa expressão aqui, por exemplo, né, energia magnética meio de indutância vezes corrente ao quadrado, a similaridade com a energia armazenada no capacitor, que é meio de carga ao quadrado dividido pela capacitância. Tá? Embora também tenha feito particular uma dedução usando capacitor de placas paralelas, mas eu também consigo, eu apaguei aqui, não está nenhum lugar aqui, mas eu consigo escrever a densidade de energia elétrica como sendo metade ε0 multiplicado pelo campo elétrico ao quadrado. E a energia magnética é metade do campo magnético ao quadrado sobre μ0. Tá? Então, a gente vê aí um paralelo, uma similaridade, e quando resolvemos o circuito LC, vai ficar muito mais clara essa simetria, essa complementariedade que existe entre o campo elétrico e o campo magnético. Tá? Então, é o que eu vou fazer a seguir. Então, vou considerar aqui, deixa eu projetar. Esse circuito aqui, que ele é formado por um indutor e um capacitor.
Para facilitar aqui, a gente não vai colocar uma resistência, tá? Mas vai ter uma corrente limitada, um certo valor. A situação física vai ser o seguinte: no instante t igual a zero, o capacitor estará completamente carregado com carga Q zero, tá? E a chave aberta. Aí, quando eu fecho a chave, o que acontece? Surge uma corrente, tá? Essa corrente vai passar pelo indutor. O que vai acontecer com essa corrente? O que é a corrente? Carga e movimento, tá? Por que surge? É porque essa corrente, essa carga positiva, vai querer ir para a placa negativa e neutralizar as placas do capacitor, tá? Então, por causa disso que surge essa corrente. Então, vamos lá, vamos resolver essa equação. E aqui eu tenho duas questões para responder, 2 itens. Deixa eu projetar aqui de novo. Tirei. Que é... Item A. Obter a corrente elétrica no circuito em função do tempo. Tá? E depois obter as energias armazenadas no capacitor e no indutor em função do tempo. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou desenhar aqui o circuito, capacitor. Esse lado aqui, o indutor. Uma chave. L, capacitor, capacitância C. Instante t igual a zero, Q vai ser Q0. Então, aqui vai ter carga positiva, carga menos Q0. Tá? E aí eu venho aqui, fecho. Ao fechar, o que acontece? Eu vou ter I, tá? E para t próximo de zero ainda, assim que eu estabeleço, eu ligo a chave, que eu fecho o circuito, a corrente ainda está aumentando. Então, DI dt maior que zero. Tá? E aí, o que está acontecendo aqui com a carga do capacitor? dQ dt menor do que zero. Ou seja, o capacitor está sendo descarregado. Essas informações que eu tenho para um instante, logo depois que eu fecho a chave. Tá? E é nesse instante que eu vou fechar, eu vou resolver a minha equação. O que é resolver essa equação? Eu vou usar a segunda lei de Kirchhoff, que é a soma das diferenças de potencial nos dois dispositivos. É uma malha fechada, então, é um circuito fechado, né? Uma malha, então vai dar zero. Então, vamos lá. Eu tenho que lembrar aqui que D e dt, que a corrente está crescendo para baixo, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter uma FEM tentando evitar que a corrente cresça, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer no sentido horário, tá? Tem que lembrar que no capacitor, carga é C delta V no capacitor e delta V no indutor aqui vai depender do sinal da minha análise, L DI dt. Lembrando que DI dt maior que zero, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou
descendo, primeiro, subindo, né, desse lado aqui. Então, eu tenho potencial final menos inicial. Final menos inicial é Q dividido por C. E Q é carga positiva. Vem para cá. Aqui, a fenta ao contrário. Então, significa que é do negativo para o positivo. Então, fica menos L DI dt. E volto, vai dar zero. Tem um termo positivo. Esse termo aqui é menos LDI dt. DI dt é positivo, então um termo positivo menos um outro termo positivo vai dar zero. Matematicamente faz sentido. Tá? Agora eu vou escrever o que é corrente. Corrente é dq dt, mas dq dt em si carga está diminuindo, portanto, é uma quantidade negativa. Então, a corrente eu tenho que escrever como sendo menos dq dt, porque eu estou pegando a corrente como sendo um cara positivo. Tá? Então, pelas análises preliminares, eu monto a equação desse jeito, porque eu sei o que está acontecendo fisicamente. Tá? Não é simplesmente fechar os olhos e resolver a matemática. Para montar a equação diferencial, eu faço uma análise física anterior, prévia. Tá? Bom, se a corrente é menos dq dt, venho aqui, Q sobre C menos L ddt de quem? Da corrente. Mas quem é corrente? Menos dq dt. Tudo isso igual a zero. Tá? Menos com menos vai dar mais. Tá? E aqui eu tenho ddt de dq dt. Isso aqui esse termo aqui vai dar L. Esse termo vai ser derivada segunda de Q em relação ao tempo. Tá? Isso mais 1 sobre C, Q igual a zero. Posso dividir todo mundo por L. Então, primeiro termo divido por L. Segundo termo divido por L. Tá? Essa equação de segunda ordem é uma equação característica do movimento harmônico simples. Sistema massa-mola. Ou pêndulo simples para pequenas oscilações. E é uma equação que, na verdade, nós chutamos a solução. Tá? Quais são os chutes? É uma função que, deixa eu colocar aqui para o lado direito, vai ficar derivada segunda do Q em relação ao tempo, é igual a menos uma constante positiva, que esse cara, vezes Q. Então, é uma função que eu derivo duas vezes e ela volta a ser quase ela mesma. Com sinal contrário ali. Tá? Uma função que tem essa característica é o seno. Outra função que tem essa característica é o cosseno. Uma terceira função que tem essa mesma, ou pelo menos parecida, né, que eu posso tentar como sendo candidato, é uma função exponencial. Tá? E aí o que acontece é o seguinte, a função exponencial também é válida, mas pelo fato de ter um sinal negativo aqui, vai dar menos uma constante multiplicado pela função inicial, que a derivada segunda é menos uma constante positiva vezes a função. Essa exponencial é uma exponencial negativa. Desculpa, complexa. É argumento complexo, imaginário. Tá? E aí vocês conseguem ver, dar uma olhada rapidamente aí na internet, ou, né? Depois a gente pode conversar sobre isso, que combinação de exponenciais complexos são senos e cossenos. Então, no fim do dia, quais são as funções que nós temos? Senos e cossenos, tá? E se lembrar que o seno é o cosseno, exceto por um argumento, então eu chuto uma solução geral aqui, né? que na verdade é absolutamente geral. Eu vou escolher aqui a função cosseno. Então, a solução desse cara aqui, absolutamente geral,
Q de t é igual a uma constante, A, cosseno, princípio eu não sei o que é, vou chamar de ômega t, mais um certo constante também, que é φ. Isso aqui são as condições iniciais que vão me dizer, condições iniciais são condições físicas do problema, que vão me dizer quais são os valores de A e φ. Tá? Dependendo do valor do φ, ômega t mais φ desse argumento, o cosseno se transforma em seno. Tá? Então, esse resultado eu poderia ter escrito um seno de ômega t mais um filhinha, e acharia um filhinha. Tá? Mas deixei em função do cosseno. Tudo bem? Aí, quem que é o ômega? Eu tenho que ômega é raiz de LC, tá? É só substituir o derivado duas vezes, joga aqui, pega o Q, joga aqui, cosseno e A vão embora, e vai sobrar aqui, ômega quadrado tem que ser 1 sobre LC. Então, para esse tipo de problema, geralmente a gente já vem e fala que esse termo aqui é ômega ao quadrado, tá? Que é a frequência angular da oscilação. Essa oscilação, ela é uma oscilação, movimento harmônico periódico, que tem uma frequência angular bem definida, tem um período bem definido, tá? E essa frequência angular é ômega, que é 1 sobre raiz de LC, tá? Bom, achamos que, só que está em função ainda de A e φ. O que diz o problema? O problema diz que em t igual a zero, Q de zero é Q0, e essa é a carga máxima no capacitor. Tá? Então, os valores de A e φ são tais que o A é Q0 e o φ igual a zero. Se fizer isso, Q de t é Q0 cosseno de ômega t. T igual a zero, cosseno de zero é 1, então Q de zero fica Q0, que é o que eu quero. Tá? Medida que o tempo vai passando aqui, esse cosseno argumento vai aumentando, o cosseno vai ficando menor. Então, a carga está diminuindo. Tá? Por que Q diminui? Porque eu vou ter uma corrente elétrica. E qual é essa corrente elétrica? Vou colocar aqui, ômega. Deixa eu colocar aqui a solução. Q de t, Q0, cosseno de ômega t. Não vou deixar aqui. E ômega é 1 sobre raiz de LC. Tá? Então, se eu tenho o Q de t, eu vou lembrar que eu chamei a corrente, porque dq dt negativo, eu chamei a corrente de menos dq dt. Então, é menos ddt de Q0 cosseno de ômega t. Tá? Portanto, a corrente vai ser menos Q0, derivada de cosseno menos seno de ômega t, deriva o argumento, vai ficar ômega. Tá? Então, essa é corrente elétrica. Ó, vou apagar aqui. Corrente é Q0 ômega seno de ômega t. Tá? Bom, a relação entre frequência angular e o período é uma expressão simples. Mas vamos supor que vocês não se lembram e podem se perguntar: qual é a relação entre a frequência angular e período? Não precisam decorar, tá? É só fazerem o seguinte.
O que é o período? Vou pegar a carga aqui, por exemplo. Período é tal maneira que, se num dado instante a carga no capacitor é Q, então, num outro instante, que você soma um período, a carga tem que ser igual. Você tira uma foto agora, e o movimento se repete. Você tira a foto um período para frente. Um futuro, delta t igual ao período para frente. As fotos precisam ser iguais. Se não forem iguais, não se trata de um movimento periódico, ou o t que você está colocando lá não é o período. Tá? Então é isso. Mas que eu tenho explicitamente que é Q0 cosseno de ômega t. Tá? Então, se vocês forçarem essa igualdade aqui, vão chegar à conclusão que ômega multiplicado por período é 2π. Então, essa relação aqui, tá? Que é conhecida que ômega é vezes t é 2π. Portanto, nesse caso aqui, t vai ser quem? T vai ser 2π dividido por ômega. Mas ômega é 1 sobre raiz de LC. Então, vai ser 2π raiz de LC, tá? Então, esse é o período. Ou seja, tempo mínimo diferente de zero em que o movimento se repete, tá? Bom, nesse caso do capacitor, é melhor eu projetar do que ficar desenhando. Então, eu vou projetar aqui alguns tempos que são chaves que está aqui, tudo bem? Então, eu começo aqui em cima, por exemplo, t igual a zero, que é a situação inicial. Capacitor totalmente carregado, carga aqui é zero, corrente é zero, fecha o circuito. Fechei. Tá? O que acontece quando o tempo é 1/4 do período? Bom, você coloca lá, e como eu tenho Q de t e I de t, eu coloco as expressões, acho os valores de Q de t e I de t para tzinho igual t grande dividido por 4. Conclusão que vocês vão achar, Q igual a zero, e a corrente vai ser I0, a corrente máxima, tá? Que está aqui. 1/4 depois, o que vai acontecer? É o tempo igual a t dividido por 2, ou seja, metade do período. Corrente vai voltar a ser zero, e a carga no capacitor inverteu o sinal. Carga negativa para cima, carga positiva para baixo. Tá? E aí, 1/4 depois, o que aconteceu? É t igual a 3/4 do período. 3/4 do período. O capacitor descarregou e a corrente voltou a ser máximo de novo. Tá? E, finalmente, quando completa um período, obviamente, a situação, o sistema volta na situação anterior, que é em t igual a zero. Tá? A observação aqui é que onde tem carga, o capacitor com carga, o capacitor carregado, eu tenho campo elétrico. I igual a zero, não tenho campo magnético no indutor. Aí, quando aparece uma corrente, eu vou ter um campo magnético associado a essa corrente aí. Tá? Então, eu tenho um momento aqui, essas fotografias, né, específicas, são situações que o campo magnético é máximo, o campo elétrico é máximo. Tá? E aí, oscila entre o máximo e o mínimo. Uma pergunta que eu posso fazer é: qual é a energia armazenada no capacitor, em função do tempo, e a energia armazenada no indutor, em função do tempo? Tá? E o que acontece se eu somo, em qualquer instante, a energia armazenada no capacitor com a energia armazenada no indutor?
tá? Então, primeiro eu vou calcular as energias armazenadas. Então, lembrando que começar com a energia magnética. A energia magnética armazenada no indutor em qualquer instante t é meio de L I quadrado. Tá? O que é isso? Meio de L. Quem que é? I. Q0 ômega seno de ômega t, tudo isso ao quadrado. Quem que é a energia elétrica armazenada no capacitor? É meio de Q quadrado sobre a capacitância, que é C. Então, é meio sobre C de Q de T, que é Q0, cosseno de ômega T, tudo isso ao quadrado. Tá? E aí eu vou somar esses dois termos, o B de T mais o E de T. Vai ser meio, tem comum, Q0 ao quadrado, tem comum, e aqui, falta de espaço para escrever aqui embaixo, eu vou ter L ômega ao quadrado seno quadrado de ômega t, que é o termo daqui, vezes L. E daqui, Q0 fator E, Q0 ao quadrado fator E, que está aqui, então vai ter 1 sobre C cosseno ao quadrado de ômega t. Tá? E aí, quem que é ômega ao quadrado? Ômega ao quadrado é 1 sobre LC. Tá? Então, L vai embora com L, e aí o termo na frente do seno ao quadrado é 1 sobre C, assim como o termo na frente do cosseno ao quadrado, que é 1 sobre C. E aí eu consigo fatorar, que já não vou precisar mais. Portanto, U de B, função do tempo, mais U de E, função de tempo, vai dar meio de Q0 ao quadrado, fatoro C, aí entre colchetes eu tenho seno ao quadrado de uma função, mais cosseno ao quadrado, que vai dar 1, tá? Então, simplesmente eu tenho meu resultado final, que é meio de Q0 ao quadrado sobre C, tá? Agora, quem que é meio de Q0 ao quadrado C? Q0 é a carga no capacitor no instante t igual a 0, tá? Ou seja, é a energia eletromagnética total do meu circuito. Meio de Q0 ao quadrado dividido pela capacitância. À medida que o tempo vai passando, eu apaguei aqui, mas eles vão oscilando um cosseno ao quadrado e outro com seno ao quadrado. Então, apesar do UE e o B oscilarem, a soma sempre vai ser constante, tá? Só que mais fácil eu projetar a função graficada, né, de UB e UE aqui, tá? Então, em magenta, eu tenho o E, que começa lá em cima, né, o meio de Q0 ao quadrado sobre C, aí ele vai oscilando. O B começa do zero, também vai oscilando, e está aqui em laranja,
de tal maneira que a soma sempre vai dar meio de Q0 ao quadrado sobre C, que é uma constante, tá? Aqui eu tenho uma oscilação, eu tenho 2 períodos, tá? Período aqui é T. Então, isso aqui, até o T, é um período. E depois eu tenho outro período. E esse movimento fica indefinidamente, as energias ficam transferindo de energia elétrica para energia magnética, tá? Só que na vida real, se a gente for num laboratório, não é isso que vai acontecer, porque nós temos o sistema, né, o circuito, vai ter uma resistência diferente de zero, tá? Então, tendo uma resistência diferente de zero, nós estamos falando de um circuito RLC, tá? Agora, circuito RLC, que eu não vou comentar aqui, né, é basicamente o quê? Eu faço um paralelo desse movimento aqui, de novo, do circuito RLC, com movimento de um sistema massa-mola. Se eu desprezo o atrito, eu tenho isso aqui, tá? Eu acho uma solução que é seno e cosseno. Movimento harmônico simples. Só que se eu coloco um atrito, uma força de atrito, né, por exemplo, μ vezes F, que é linear, o que vai acontecer? Não vai ser mais movimento harmônico simples. Vai ser movimento amortecido. Né? Ela pode oscilar até parar totalmente. Estou falando do sistema massa-mola. Pode ir oscilando, a amplitude vai diminuindo, chega uma hora que vai parar. Ou, simplesmente eu estico a mola e solto, ela vai fazer esse movimento. Tchum. Não volta. Ou, se volta, volta pouco. Ou seja, nem chega a voltar. Não tem esse movimento oscilatório. Tá? Aí vai depender de quem. No caso do sistema massa-mola, vai depender do coeficiente de atrito, do tamanho do coeficiente de atrito. Aqui, quem vai fazer o papel de atrito é a resistência, que atrito dissipa energia, o resistor dissipa energia, da mesma maneira. Do ponto de vista matemático, estamos resolvendo as mesmas equações. Tá? Em termos de fenômenos, estamos vendo um fenômeno parecido também. A energia oscila, no caso da mecânica, entre cinética e energia potencial da mola, e se tiver o atrito dissipado. Aqui é capacitor para o indutor ou dissipa no resistor. Tá? Então, tem uma similaridade muito grande, mas nesse curso aqui, infelizmente, nós não vamos ver. Então, basicamente, esse é o conteúdo da semana 10. Tá? Tudo bem? Então, a aula expositiva fica por aqui, e na sequência, então, a gente vai fazer a parte da tutoria, que é os alunos resolverem os problemas. Tá bom? Então, um abraço, até a semana que vem.